Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que nós temos estado a ler é um livro que fala, é um livro que tem um som. Este livro é a palavra de Deus, é o som de Deus para os homens. Nós temos estado a olhar para este livro e temos estado a ver, mais uma vez, o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E nós queremos agradecer a todos os ouvintes que têm comentado, de alguma forma têm feito o feedback do nosso programa, têm nos dito, de alguma forma, aquilo que têm recebido através deste programa. Se quiser, continue a escrever-nos, dizendo exatamente aquilo que Deus está a fazer na sua vida, através deste programa. Para nós, de alguma forma, serve como orientação àquilo que nós estamos aqui a fazer. É muito diferente quando nós falamos com pessoas, enfim, numa igreja, num grupo de pessoas que nos ouve, em que claramente vemos logo a reação que as pessoas estão a ter. Quando é assim pela rádio, só mesmo através da vossa correspondência é que nós podemos saber e avaliar um pouco também o nosso trabalho. Então, quero agradecer a todos aqueles que têm cooperado connosco, enviando as suas mensagens para nós sabermos como este programa está a andar. Nós temos estado a olhar, como disse, para o Evangelho de São Mateus. E é importante quando nós olhamos para este texto que estamos a analisar, que trata do Sermão do Monte, que vai desde o capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, não o descontextualizar. Nós temos feito vários programas sobre este sermão que Jesus dá aqui e corremos o risco, se não tomarmos cuidado, de retirar textos do seu contexto e assim torna-se difícil a compreensão do que Jesus está a querer dizer. Jesus, neste cenário aqui, neste Sermão do Monte, provavelmente ele fez este discurso de uma forma só, de uma só vez. É o mais provável. Nós aqui no nosso programa já temos feito vários programas acerca deste sermão. E se nós não olharmos para este texto de Jesus de uma forma completa, corremos o risco de entender mal o que Jesus estava a querer dizer. E isso é o que nós não queremos. No último programa nós vimos como Jesus fala da atitude dos homens. Ele fala acerca da vida espiritual, mas também acerca da vida material. E isso nos mostra claramente que a vida do homem é um todo. Jesus olha para nós como um todo. Algumas pessoas acham que não deveríamos sequer mencionar estes aspectos da vida material, os bens materiais e o dinheiro, que isso às vezes são coisas que incomodam muitas pessoas, mas na realidade Jesus tratou destes assuntos e nós não podemos deixar de o fazer. Tudo é, na realidade, espiritual no reino de Deus. Não há essa dicotomia, essa divisão entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. A vida material, assim como a vida espiritual, faz parte de todos nós e não podemos separá-las e compartimentá-las dessa forma, esquecendo que nós, na realidade, somos um todo. Às vezes há pessoas que querem quase fazer-nos, enfim, esquizofrénicos, em que de uma forma tratamos dos nossos aspectos materiais e a nossa vida espiritual é assim uma coisa à parte. Não é assim que Jesus vê. Por isso ele trata destes dois assuntos praticamente em simultâneo. Ora está a falar de oração e jejum, ora está a falar da forma como nós gerimos os nossos recursos financeiros e materiais, e todos eles estão interligados, essencialmente com a atitude que nós temos ao fazer as coisas. A grande preocupação de Jesus era que não tivéssemos uma atitude fingida, uma atitude hipócrita. Quando nós damos esmolas em dinheiro ou em bens a pessoas que precisam ou instituições que estão carenciadas, deve ser a mesma atitude que quando nós oramos, quando nós temos essa relação com Deus. E é exatamente isso que Jesus quer nos transmitir. Por isso ele disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, e é lá que nós estamos, disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, disse Jesus, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam.
porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. É necessário nós percebermos isto. Quando Jesus fala neste sermão aqui, ele não está a dizer que o dinheiro é bom ou mau. Jesus não trata desta questão. Jesus trata da relação do nosso coração. Ele fala da forma como nós gerimos estas situações. E eu reconheço que por exageros de muitas pessoas, faltas de muita gente, por vezes há pessoas assim que ouvem isto ficam logo de pé atrás, porque sabem que infelizmente há muita gente que se tem aproveitado de pessoas inocentes para enganar, extorquir dinheiro às pessoas, muitas vezes até em nome da religião. É por isso que Jesus no mesmo capítulo, e foi por isso que eu disse que não podemos descontextualizar, retirar as coisas do seu contexto. Jesus no mesmo capítulo, no mesmo sermão, na mesma sequência de ideias, ele diz no verso 15 do capítulo 7, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essas pessoas muitas vezes apresentam-se com ar de piedade, alguns deles até se apresentam como líderes religiosos, mas muitas vezes a atitude deles é muito mais preocupados em tirar dinheiro às pessoas, em vender coisas mezinhas e artefactos supostamente abençoados, ou muitas vezes até cobrar verbas por cerimónias e atos de culto religiosos que deveriam ser feitos de graça, porque no fundo Deus nos pede para abençoar os outros e não devemos estar a cobrar tipo taxas por causa da bênção que damos aos outros. Mas infelizmente vemos líderes religiosos a fazerem isso, cobrando por situações de culto, cobrando isto, cobrando aquilo, quase como se a comunhão com Deus e a relação com Deus pudesse ser paga. Isto é grande tristeza e é exatamente por isso que Jesus fala aqui desta atitude. Por um lado, daqueles que contribuem para Deus, para as ofertas que fazem para Deus. Por outro lado, também para aqueles que de alguma forma usam os recursos financeiros dessas pessoas que dão para Deus. Temos que olhar para estes dois aspectos e quer um quer outro não podem viver de uma forma hipócrita. Não podem se aproveitar, muitos líderes religiosos, aproveitar da sinceridade do coração das pessoas para de alguma forma serem quase como mercenários da fé, em que só a troco de dinheiro é que farão alguns cultos, algumas cerimónias, porque de outra forma não farão. A Bíblia chama essas pessoas de mercenários. Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus. Mas também há outras pessoas que às vezes nem por causa desses exageros então não querem fazer nada, não se querem de alguma forma consagrar a Deus e dedicar aquilo que mostraria ser respeito e consideração por Deus. Jesus fala destes assuntos e todos eles na realidade são atitudes espirituais. Não temos aqui nas Escrituras essa divisão do que é espiritual e o que não é espiritual, o que é espiritual e material. E muitas vezes essas divisões não provêm da própria palavra de Deus. É de facto um ato de fé que deve premiar toda a nossa relação com Deus. E quando nós damos alguma esmola, quando nós fazemos alguma oração, quando nós estamos em jejum diante de Deus, então nós devemos fazê-lo como ato de fé, como consequência da nossa relação com Deus e não para comprar favores de Deus ou deste ou daquele. Este é o ensino que Jesus quer dar, isto é o que Jesus nos quer ensinar aqui no Sermão do Monte. A oração pública, por exemplo, só tem significado quando é feita com base na comunhão privada que eu tenho com Deus no meu quarto. Por isso Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, e o teu Pai que está em secreto aí te ouve e te recompensa. Muitas orações são formais, são feitas para serem ouvidas simplesmente pelos homens e não por Deus. E Jesus ensina que essas orações não chegam ao céu, essas orações de alguma forma já receberam a sua recompensa. Muitas vezes as igrejas e comunidades mantêm reuniões de oração que muitos cristãos estão espiritualmente mortos e as suas orações não passam do teto. São orações mortas, porque são feitas simplesmente para os homens que estão presentes. E isso não agrada a Deus. Há uma necessidade de mudança de vida espiritual. É necessário que a nossa vida de comunidade, a nossa relação com os outros, seja premiada, seja fruto e resultado
da nossa intimidade com Deus, na privacidade do nosso lar, na intimidade do nosso quarto. E aí sim, aí a comunhão pública, a comunhão com Deus e com os outros faz sentido. Assim como todos os outros, as nossas dádivas, as nossas ofertas, farão sentido se elas são resultado de uma intimidade e de uma relação com Deus. Jesus neste texto aqui também falou acerca do jejum. E eu creio que aqui é necessário fazer uma pequena explicação acerca do que é jejum. Muitas pessoas, talvez é pela primeira vez que estão a ouvir falar desta expressão, não sabem o que significa. E eu gostaria de, em breves palavras, tocar aqui neste aspecto. No último programa não tivemos essa oportunidade, o tempo esgotou. E é necessário então explicar o que significa o jejum bíblico, o jejum que Jesus está aqui a falar. Em primeiro lugar, é necessário dizer, talvez, e isso ajuda-nos a entender um pouco melhor, explicar o que não é o jejum. Em primeiro lugar, jejum não é para ser visto pelos outros, como Jesus Cristo mesmo ensinou. Não é um ato religioso para ser apreciado pelos outros, no sentido de alguém dizer, mas que espiritual é este cristão, até jejua, até deixa de comer. Jejuar é deixar de comer uma refeição para, durante essa refeição, ter um tempo de oração e comunhão com Deus. Então, algumas pessoas naquele tempo em que Jesus viveu, faziam isso e manifestavam no seu rosto que de facto tinham deixado de comer, mostravam-se abatidos, etc., para que os outros pudessem elogiar. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer, jejuar não é para esse fim, não é para nós mostrarmos aos outros que somos muito espirituais. E, em segundo lugar, é importante também dizer que jejuar não é uma forma de chantagem com Deus. Alguns poderiam pensar, bem, eu vou deixar de comer, vou dedicar-me à oração e como tal, então Deus vai pensar que eu sou assim um coitadinho, até deixei de comer e como tal vou já responder à oração dele. Não, o jejum não tem como objetivo isso. Não é uma forma de chantagear Deus. Então, o que é jejuar na realidade? Jejuar é, em primeiro lugar, mostrar que há um determinado assunto que eu tenho que apresentar a Deus que é muito importante para mim. É tão importante para mim que até deixo de fazer alguma coisa vital, que é deixar de comer, para me dedicar à oração. Esta é uma das razões principais pela qual o jejum é praticado. Então eu quero manifestar a Deus a importância que eu dou a determinado assunto e por isso eu dedico um período do dia, o período da refeição, para a oração. Esta é a razão do jejum, mostrar que este assunto em que eu levo diante de Deus é muito importante. Um segundo aspecto do jejum é porque a determinados assuntos que a Bíblia nos apresenta, só através da prática espiritual do jejum obtemos resposta. Nós não vamos entrar muito tempo aqui, mas quando chegarmos à passagem que o próprio Jesus Cristo fala sobre isto, nós iremos esclarecer um pouco melhor o que é que isto quer dizer. Há determinados assuntos de oração que só obtêm a resposta se for através do jejum. Isso normalmente está ligado à libertação espiritual. E Jesus fala-nos disso também. Agora talvez algumas pessoas possam perguntar, mas como é que eu posso jejuar? Eu posso jejuar durante um dia de trabalho? É óbvio que sim. Você pode jejuar durante o dia de trabalho. Vai para o trabalho normalmente, na hora da refeição, na hora do almoço talvez. Então em vez de ir almoçar, pode-se retirar para um local mais privado e aí tem um tempo de oração e comunhão com Deus. Depois regressa ao seu trabalho e continua o dia normal de trabalho. O jejum bíblico que a Bíblia nos apresenta era desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Agora isto não quer dizer que depois do pôr do sol você se vai desforrar comendo tudo o que não comeu durante o dia. Não. Tem que manter essa mesma disciplina e de comer simplesmente o que comeria nessa refeição normal. Talvez algumas pessoas possam perguntar, então, mas sendo assim, será que eu posso jejuar uma parte do dia? Claro que sim, pode jejuar uma parte do dia. O jejum, como eu já disse, é um sinal da importância de um determinado assunto de oração. E se você, quer só jejuar meio-dia, pode fazer. Se quer só jejuar, por exemplo, o pequeno almoço e o almoço, pode fazer. Isso é algo entre si e Deus. Não há uma regra, digamos assim, definida quanto a esta questão do jejum. Agora, jejuar
é diferente de passar fome. Não tem nada uma coisa a ver com outra, e não confunda. Algumas pessoas têm o hábito de não tomar o pequeno almoço, então pensam que por causa disso estão a jejuar. Não, isso é um hábito. Ou algumas pessoas deixam de almoçar para ficar a trabalhar. Isso eu diria que é passar fome, não tem nada a ver com esta disciplina espiritual que é de orar enquanto há um assunto importante e por isso separam esse tempo para a oração. Deus nos fala também quanto à questão do dinheiro. Jesus falou disso e a palavra de Deus nos mostra que o dinheiro em si não é o problema. O problema, de facto, é o amor ao dinheiro. E é ele que é a raiz de todos os males. O dinheiro pode se constituir como um Deus para si. E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas têm esse amor pelas coisas materiais. E para eles o que conta é tudo o que é material. E é o ter, e o ter, e o ter, e sempre ter mais. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. E esse dinheiro pode, de facto, constituir um perigo para a sua vida e para a sua relação com Deus. Jesus alerta exatamente sobre esse assunto. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde você investe a sua vida, aonde você investe os seus bens, aí está o seu coração. E é isso que Jesus nos alerta neste sermão aqui. No verso 25 em diante, vamos ver que Jesus continua a falar deste aspecto da vida, do dia-a-dia, da vida chamaríamos material. Eu creio que ela é espiritual também, porque não penso que haja uma divisão entre o espiritual e o material. Tudo na realidade é espiritual, pois todos nós temos esse componente em nós. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Diz o nosso Senhor ainda: porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Depois esta declaração incrível do nosso Senhor Jesus Cristo que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muitas pessoas têm invertido esta verdade de Deus. Querem buscar os bens materiais de Deus, procuram receber de Deus todos os bens materiais, em vez de, em primeiro lugar, como diz Jesus aqui, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes as pessoas fazem esta atitude, ou têm esta atitude de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quase tipo investimento no banco. Quer dizer, se eu faço isto, então Deus vai ter que ficar obrigado a me dar então todos os bens que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam, e é importante vermos que Jesus está a falar disto num determinado contexto, e o contexto que antecede Jesus falar do não andarmos ansiosos é o contexto da hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas com Deus. Nós até podemos enganar os outros, mas a nós próprios e a Deus nós não enganamos. E tudo depende da sua atitude. Deus de facto quer cuidar de si. Deus cuida de si, diz o texto. Não devemos andar preocupados com o vestir, com o comer, com as coisas do dia-a-dia, que toda a gente se preocupa. Os filhos de Deus, de facto, deveriam de se preocupar com coisas bem mais elevadas, como a verdade, a justiça, as questões que são de facto importantes para a sociedade, em vez de andarem preocupados com a sua casa, com o seu carro, com as vestes e com a moda, com ter o telemóvel da última geração,
ou ter de facto todos os eletrodomésticos que toda a gente tem, e infelizmente às vezes vemos que há cristãos bem mais preocupados em ter essas coisas do que em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é que seja mal ter as coisas, porque todos nós temos necessidade dos bens essenciais, mas o que é mal é quando nós nos preocupamos mais com elas do que com as coisas de Deus. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos deixar descansados, aqueles que são seus filhos, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está a falar-nos não para termos uma atitude laxista ou uma atitude descuidada. Não, ele está a falar que é óbvio que nós temos que ser bons mordomos dos recursos de Deus, mas não devemos andar ansiosos. Infelizmente, às vezes as pessoas depositam mais as suas confianças nas suas finanças, no dinheiro que têm no banco ou às vezes nas ações que têm na bolsa, do que confiam no próprio Deus. E Deus diz: nós não devemos andar ansiosos com essas coisas, não devemos andar preocupados com o dia-a-dia. Devemos sim confiar nele, porque ele vai cuidar de nós. Mas devemos, acima de tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viver por esses valores. Esses que são os valores verdadeiros do reino de Deus. Esses são os valores que Cristo quer que você viva no seu dia-a-dia. E se você está a viver de uma forma dedicada a Deus, de coração sincero, o que Deus está a dizer neste texto é que Ele vai cuidar de si. Talvez, como nós já vimos na história de José, é possível que você esteja a passar por uma fase difícil. É possível que nem sempre as coisas correm como nós achamos. Mas eu quero deixar claro que Deus está a cuidar de si. Assim como Ele cuida dos pássaros do céu, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele quer cuidar da sua vida. Mas Ele quer, acima de tudo, o seu coração. Quer que você se entregue nas mãos dEle. E é preciso que você faça essa oração dizendo: Senhor, eu entrego toda a minha vida nas Tuas mãos para que Tu cuides de mim. Pois eu quero, de facto, buscar em primeiro lugar as Tuas coisas. Quero buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E eu quero ficar confiado e descansado. Não quero viver ansioso, porque eu sei que Tu vais cuidar de mim. Nós, no próximo programa, iremos continuar a olhar para este sermão que Jesus nos deixa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.